Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos falar hoje sobre comportamento. Hoje eu quero te mostrar como que o comportamento do seu cliente faz toda a diferença. Como que o comportamento do seu cliente faz toda a diferença no seu jogo de marketing de vendas. Hoje a gente vai falar sobre perfil sensorial sinestésico. Gente, olha só, existe um livro muito conhecido dentro do marketing chamado Silent Messages, que é de um autor, Albert Iranian. Ele é do Irã, né? Ele é psicólogo e ele fez uns estudos aí apontando que 55%, tá? 55% da eficácia de uma comunicação que ativa as emoções. Então, não vamos generalizar, mas aquela comunicação emotiva que faz toda a diferença aí junto com o seu cliente, ele parte de um sucesso através do comportamento, da linguagem corporal aí, quando a gente conversa com o cliente, quando a gente se relaciona com o cliente. Sendo assim, os outros 38% aí diz respeito à fala, à audição, e depois 7% em relação à escrita. O que isso significa na prática? Significa que a nossa experiência comportamental, como que a gente se porta no sentido de corpo, linguagem corporal, que inclui expressão facial, inclui o tato, inclui como que eu me reporto ao meu cliente, dando espaço para ele ou não. Tudo isso faz a diferença na hora de ativar aí o emocional do seu cliente e a gente fazer um sucesso de vendas, tá? E eu tô trazendo isso hoje porque a gente vem falando de perfis sensoriais para marketing e vendas, para influência, para liderança. Questões que por vezes parece óbvio, é óbvio, né? A gente tratar desses assuntos quando a gente pensa em grandes players, em grandes gestores fazendo marketing e vendas. Então nós estamos falando de perfis comportamentais, mas que tem a ver com o sensorial das pessoas, que a gente tem que entender como é que funciona essa dinâmica. Para quê? Para potencializar a comunicação e a conexão com nossos clientes. Quando isso acontece, e eu já estou ao longo das transmissões falando sobre isso e te provando como é que isso funciona, de fato a preferência do seu consumidor em relação à tua marca, em relação à tua liderança, ela é muito maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma vez que nós vimos ali as estratégias visuais e auditivas que você tem que estabelecer, você tem que incluir dentro da sua estratégia de marketing, a gente tem que considerar também aqueles clientes que para fidelizar uma conexão, para potencializar uma comunicação, eles requerem o quê? Requerem uma experiência sinestésica, tá? Sinestésica. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? O que é de fato esse perfil sensorial sinestésico, tá? Bom dia, bom dia, bom dia! Então, o perfil sensorial sinestésico, ele também é considerado como um estilo de aprendizagem, tá? Assim como o aprendizado que acontece através do visual e acontece através de audição, o sinestésico, ele tem essa experiência de conexão com o cliente mais ativada e ele entende melhor as coisas, ele entende melhor a conexão, ele se sente mais confortável conosco quando a gente entende que o perfil dele é um perfil de sinestésico. Então, o sinestésico, ele é aquela pessoa que gosta de tocar nas coisas, gosta de trocar experiência com as coisas, ele gosta de uma apresentação, de uma abordagem mais envolvente sobre a situação de venda e de relacionamento de comunicação, tá? Então, quando eu tô diante de uma pessoa que tem ali uma preferência visual para se conectar com o elemento, ela vai o quê? Ela vai comprar pelos olhos. Quando eu tenho um cliente que tem uma experiência mais auditiva para se conectar com a minha marca, com a minha liderança, ele vai fazer isso, esse aprendizado, essa conexão vai acontecer quando eu falo, quando eu converso, quando eu ponho uma música, né? Agora, quando eu tenho um cliente na minha frente que ele é sinestésico, a conexão dele comigo, ele vai dar preferência para mim e não para o outro, não para o concorrente, ele vai prestar mais atenção em mim quando eu tenho essa habilidade de proporcionar experiências para ele, tá? Então é uma aprendizagem prática, ele é uma aprendizagem prática,
tá? Nós já vamos falar como que a gente identifica um cliente. Por que eu vou primeiro falar sobre a linguagem, a estratégia que você vai ter que incluir dentro do seu marketing? Porque todas as campanhas, quando a gente tá tete a tete com o cliente e a gente consegue identificar o perfil comportamental dele, é muito bom porque a gente consegue acentuar a nossa comunicação de acordo com o perfil do cliente, tá? Agora, na maioria dos casos, a gente não consegue saber de fato qual é o perfil do nosso cliente. Então, a gente tem que entender como que a gente coloca na prática, inclui isso dentro das nossas estratégias, dentro das nossas ações, estratégias de marketing, sempre, tá? Para sempre acertar, sempre fazer gol. Lembra que eu tô comentando que todos nós temos uma veia aqui dentro sobre vários perfis. Então, eu vou sempre ser um pouco auditiva, vou ser sempre um pouco visual, eu vou ser sempre um pouco sinestésico. Acontece que alguma predominância as pessoas sempre têm. E quando a gente tem uma predominância, a gente vai escolher marcas e conexões que nos proporcionam uma experiência maior dentro do que a gente espera em termos de dominância, para a gente ter aquela resposta que faz mais sentido com o nosso perfil, que tem mais a ver conosco e com as nossas características. Agora, quando você tem uma campanha, quando você tem um ambiente físico que integra todas as experiências, ou seja, é um ambiente que tem um visual agradável, é um ambiente que tem uma audição, um auditivo agradável, tudo isso vai somar, tá? Para que eu possa fazer a minha tomada de decisão, a minha escolha sobre um vendedor, né? Um consultor ali comercial que me deu mais atenção, que tenha tido mais conexão comigo, né? Então, todos esses elementos, eles são muito importantes, tá? No perfil sinestésico, no cliente sinestésico, a aprendizagem prática é muito relevante para ele, tá, gente? Então, as pessoas que são sinestésicas, elas gostam de participar de verdade, ativamente na escolha. Então, ela vai entrar numa loja de roupas, ela vai provar. Quem não é sinestésico vai comprar pelos olhos, tá? Agora, quem é auditivo vai comprar pela fala, pela abordagem do vendedor. Agora, o sinestésico, ele não vai conseguir entrar numa loja sem provar uma roupa específica, no caso, se ele estiver entrando numa loja de modas, né? Por exemplo, tá? Você vai numa padaria, o visual ele vai comprar pelos olhos, o auditivo ele vai comprar pelos depoimentos das pessoas ali, né? Agora, o sinestésico ele vai querer uma amostra, ele vai querer experimentar um pouquinho de cada coisa, ele vai perguntar, posso provar, né? Então, ele tem essa necessidade. E isso é interessante porque algumas lojas, por exemplo, sorvetes, chocolates, feiras, o pessoal sempre dá, né? Um pouco, né? Uma amostra. Pensa quando você tá dirigindo, você para uma sinaleira, tem aquelas frutas maravilhosas, o pessoal dá nas esquinas, né? Algumas pessoas só olham, me interessa, tá bonito, quero, né? Algumas pessoas têm que provar e faz a diferença no jogo. E de fato, esse perfil sinestésico, ele acaba envolvendo um número maior de pessoas, porque ali tu engloba tudo, tu engloba, na medida que tu tem a experiência, tu engloba o visual, tu engloba a audição, né? A questão é que quem não é sinestésico, às vezes não tem muita paciência dessas interações. Então, por isso que é legal a gente saber com quem que a gente está se relacionando, tá? O sinestésico, ele adora essas participações, essa integração. Já o auditivo, o visual, ele é mais reto, né? Ele tá olhando já para várias coisas, a cabeça dele já tá em outro lugar, né? Agora, o sinestésico, ele não abre mão desses movimentos, tá? Então, é uma interação física, de fato. A pessoa que é sinestésica, ela gosta de tocar nas coisas, tá? Quem nunca teve quando a gente era o sinestésico criança, por exemplo, é aquela criança que sai tocando e tudo aí, a mãe tem que estar gritando, não toca aí, não mexe, né? O sinestésico, para ele decorar, para ele imprimir dentro dele a informação sobre a importância de um produto, ele vai querer tocar, ele vai querer experimentar. Ele até pode comprar pela internet, por exemplo, mas ele vai comprar pela internet aquilo que ele já viu alguém usando, aquilo que ele já viu numa loja. Então, geralmente, ele sabe que, por exemplo, na internet é mais barato, mas ele vai na loja primeiro tocar, experimentar, e aí ele vai tentar depois lá com o vendedor negociar, posso comprar pela internet. Então, ele vai tentar ter esses sentimentos, essas emoções de experiência, ativadas pela experiência, ativadas pelo tato, pela manipulação dos objetos, antes de ir para compra, tá, gente? Bom dia, Val! Então, essas experiências mais práticas, elas fazem parte e trazem o mundo do sinestésico ativa, tá? Então, o sinestésico, o cliente que ele é sinestésico, ele vai sim querer tocar, querer experimentar, querer interagir, tá? Ele vai querer sentir. O sentimento, o querer sentir,
é a palavra de ordem dos clientes que são sinestésicos, tá? E entender o perfil sensorial do sinestésico, ele é muito útil, tá? Muito útil mesmo no campo da terapia, do aprendizado. Então, os educadores que têm essa consciência sobre seus alunos que são mais sinestésicos, eles vão promover jogos, eles vão promover as dinâmicas de integração. Algumas empresas, elas potencializam esse trabalho fazendo jogos de integração, não só fazendo palestras, né, treinamentos em palestras, em apresentações de PowerPoint. Então, quando a gente tem essa consciência que existe pessoas de vários perfis, o que a gente tenta fazer, né, que é o indicado, que é o que a gente deve fazer, na verdade, é incluir todas essas esferas, todas essas dinâmicas. Então, eu vou fazer um treinamento com uma equipe de vendas, eu vou fazer uma apresentação, eu vou falar, eu vou botar uma música emotiva, eu vou fazer momentos de descontração e também vou fazer essas dinâmicas interativas que isso vai fazer com que a experiência fique mais gravada, a informação seja mais clara, porque a conexão fica maior, né? Vê se faz sentido pra ti. É óbvio que aí aquelas pessoas que são sinestésicas adoram esses momentos de interação, esse momento de você estar no meio da palestra, daqui a pouco você tem que abraçar o colega, daqui a pouco você tem que pular, uau, vibrar. Algumas pessoas que são mais auditivas vai pensar, ai meu Deus do céu, eu queria ficar aqui no meu cantinho escutando, né? Então, quando você sabe qual é o perfil que tá na tua frente, você direciona, você canaliza. Quando você não sabe, você inclui todos esses elementos junto nas suas campanhas, nas suas estratégias, para agradar, tentar agradar todos, né? A gente sabe que agradar todos não tem como, sempre é um desafio, né? Mas, como eu sempre brinco, nem Jesus Cristo agradou a todos. Mas o que a gente tem que fazer é se esforçar ao máximo para incluir todos esses elementos de troca de experiências, de audição, de visão, para que seja, de fato, potencializadora a sua mensagem, tá? Então, 55% das mensagens, da forma como eu comunico para o outro, tem um impacto no sentido corporal. 38% tem impacto na fala, no áudio, e só 7% nas palavras, tá, gente? São métricas gerais, tá? Não vamos levar a fio, mas de acordo com os estudos de Albert Mehrabian, ele é um iraniano, psicólogo iraniano, mas ela é uma corrente que a comunicação já estuda em todo o mundo, a larga escala dentro da academia, de que no ponto de vista prático, quando eu faço, por exemplo, um post e eu só escrevo no post, eu só coloco ali palavras, eu vou ter uma eficácia de 7%. Significa que eu vou me conectar com o cliente e ele vai entender muito claramente, porque ele vai se interessar, ou seja, eu vou chamar a atenção do meu cliente no nível de eficiência máxima de 7%. Quando eu falo, ou seja, quando eu coloco além da escrita, eu acoplo ali uma música, ou eu coloco um áudio meu explicativo sobre algo, eu vou potencializar a eficácia, ou seja, a chance de sucesso da minha comunicação ser assertiva, eu vou elevar para 38%. Tá? Então, por isso que eu tô falando já nas últimas transmissões. Quando você faz um orçamento para o seu cliente, manda escrito, né? Mas também manda um áudio explicando, porque você vai aumentar as chances de eficácia e de sucesso da sua mensagem, tá? E quando a gente tem o tete a tete ali, pessoalmente com a pessoa, e é por isso que os vídeos performam muito mais, tá? Quando eu tenho a minha linguagem corporal exposta para o meu cliente, essa eficácia, esse sucesso da comunicação, ele cresce e pode se tornar positivo a um nível de 55%, tá? E esse perfil comportamental, essa linguagem corporal, ela tá muito relacionada com o perfil sinestésico também, porque é o que mais se aproxima dessa troca de experiência que o outro tem comigo, olhando nos meus olhos, né? Entendendo como é que eu mexo no cabelo, entendendo como é que eu sorrio, entendendo como é que eu sou, como é que eu me visto, como é que eu me porto, como é que eu falo. É a experiência, de fato, interpretativa sobre os meus comportamentos. E isso faz muita diferença no jogo do marketing, isso faz muita diferença no jogo das vendas, porque ativa um gatilho que é o gatilho da empatia no outro, no receptor da mensagem. Isso é um gatilho mental, né? A gente já falou na transmissão lá dos cérebros reptilianos, emocional, racional. Então, quando eu acesso direto a emoção da pessoa, minha chance de venda é maior. Então, quando a pessoa tem uma troca de experiência comigo e ela tem esse senso de interação através do meu
meu comportamento, o que vai acontecer? Vai potencializar muito a minha experiência, tá? A minha experiência. Essa obra que trata sobre esse estudo chama Silent Messages, mensagens silenciosas, tá? Traduzindo em português para quem quiser buscar mais e se informar mais a respeito, tá? Então, treinamentos práticos é importante para a gente ativar a sinestesia das nossas campanhas de comunicação. Materiais onde a pessoa possa tocar, tá? Então, às vezes a gente tem aquele flyer digital, mas se a gente vai no network, enfim, e a gente poder levar ali os materiais impressos também é interessante, né? Agora, com o digital, nós acabamos fazendo muitas trocas através de meets, reuniões online com nossos clientes. Mas quando a gente ia presencial, quando a gente vai presencial, é sempre legal levar o computador, o note, o tablet, mas daqui a pouco uma versão impressa da nossa apresentação, porque quem é sinestésico gosta de pegar a folha, olhar, anotar, rabiscar, tentar sentir o máximo possível o projeto, através dessas experiências do tato, tá? De tocar. Então, esses materiais tangíveis que você pode levar uma amostra, né? Quem trabalha com vendas de acessórios, levar amostras. As lojas que têm essas amostras de base, de batom, de perfume, até de degustação de chocolate, enfim, elas sempre fazem mais vendas por causa disso. Porque elas atraem, elas chamam a atenção, elas captam a emoção, a atenção, vamos dizer assim, elas captam a atenção daquele cliente que tá para ela em todos os níveis. Então, enquanto que uma loja tem ali embalagens lindas, maravilhosas, tem um requinte, cuidado com a loja, atrai aquela pessoa que é mais visual, se ela tem isso relacionado à experiência, ela vai com certeza atrair um público muito maior na questão de chamar atenção, na questão de se conectar e na questão de ganhar a concorrência na hora da escolha. Ela vai ganhar sim a disputa mercadológica, tá? Não tenha dúvida em relação a isso. E é por isso, eu estou estimulando a pensar nessas últimas transmissões sobre esses elementos para você entender o que faz às vezes diferença no jogo. Na hora de você passar dentro de uma loja, ela tá cheia e do lado tem uma loja vazia. Não é só a questão do atendimento, é a questão da gestão, é a questão do posicionamento de marca, é sobre tudo que a gente fala, mas também é sobre essas experiências auditivas, visuais e sinestésicas. E amanhã nós vamos encerrar esse ciclo de conteúdos falando sobre os perfis sensoriais dos clientes na estratégia de liderança, marketing e vendas. Vamos encerrar falando sobre marketing olfativo, tá? Que é muito importante também e faz também diferença no jogo, e poucas empresas atentam para isso, que não deixa de ser bom, porque quando a pessoa que tem consciência e coloca isso em prática, ela ganha, com certeza ganha a disputa mercadológica, tá? Em relação aos outros. Então, atendimento personalizado, tá? Atendimento personalizado faz toda a diferença no jogo dos sinestésicos. Então, aquelas marcas que trabalham com conceito premium, por exemplo. Essas marcas que tratam da personalização, elas vão ganhar muito mais atenção de quem é sinestésico. Por quê? Porque vai estar tendo uma experiência única, personalizada, autêntica, vamos dizer assim. E isso faz diferença pro jogo, tá? Eventos presenciais, estímulos táteis no sentido de você dar o produto para a pessoa tocar, né? Então, o sinestésico, ele gosta de tocar em você. Quando você percebe que a pessoa está muito próxima, tentando tocar em você, ele é uma pessoa, ele é um cliente sinestésico, tá? Como eu disse, os eventos presenciais são muito importantes porque ele gosta de sentir o ambiente. O sinestésico gosta de sentir a energia do ambiente. Então, ele prefere muito mais reuniões presenciais do que online, né? Não sei se você já viu isso. Eu tenho uns clientes que preferem reuniões online, tá? Porque eles funcionam melhor, a dinâmica é melhor. Então eles escutam, eles são os visuais principalmente, porque tu tá na tela ali, tu pode compartilhar a tela, tu pode mostrar, ele tá te vendo ali pertinho, né? O auditivo, por vezes, ele também gosta, porque ele vai estar conectado só em ti, não num desvio de foco generalizado, vamos dizer assim, quando tem uma reunião aberta, por exemplo. Agora, se tu vai propor para um sinestésico, um cliente sinestésico, ele vai sempre preferir, não vou dizer sempre, mas em geral ele vai preferir as reuniões presenciais, tá? Por quê? Porque ele vai preferir te escutar, ele vai te tocar, ele vai querer te ver, ele vai querer sentir o teu comportamento, ele vai querer sentir a tua energia. Então tudo isso faz a diferença na hora de você respeitar, entender como funciona o cliente, né? Quem trabalha com vendas e marketing tem que saber
que é sobre sim a sua personalidade, mas é sobre entender que existe várias formas de comunicação e a gente tem que tentar encontrar aquela que faz mais sentido para aquele cliente que a gente está tentando fazer a conexão. Isso é sobre respeito, como eu sempre digo. Então, se a gente quer entrar na casa do outro para fazer uma venda, a gente tem que seguir as regras do outro. Se a gente faz isso, a tendência é que o nosso sucesso seja maior. Vê se faz sentido para ti, né? Então, essa venda baseada em experiências faz toda a diferença para que tenha um cliente sinestésico, tá? Feedbacks físicos. Sinestésico adora feedbacks físicos, presencial, olhando olho no olho, tá? Vamos dizer assim, é uma regra? Não é uma regra, não é que você vai deixar de vender para o sinestésico se você só mandar ali um documento impresso, tá? Mas um documento no Word, ou um PDF, um orçamento, uma tabela, não é que você vai deixar de vender, tá? Mas para ele vai ser um saco. Ele vai pro sinestésico, ele vai ter que imaginar, ele vai ter que sentir a experiência de alguma forma. Então, ele mesmo, como ele é sinestésico, ele mesmo vai fazer esse movimento de tentar sentir o que tem por trás daquela tabela. Quando você já entrega pronto, a probabilidade de fazer gol é muito maior. E aqui eu vou dar o meu testemunho em relação, por exemplo, a quando a gente quer furar uma imprensa, tá? Na parte da assessoria de imprensa, quando a gente faz um texto, né, de uma empresa dizendo que ela lançou determinado produto, ou que ela está contribuindo com a sociedade de determinada forma, e a gente quer que os jornalistas entrevistem os nossos clientes, isso é um relacionamento de assessoria de imprensa, a gente já fez transmissões sobre isso também, explicando como é que funciona esse jogo de trabalho. Quando a gente quer estreitar o relacionamento, como é que a gente disputa com tantas outras assessorias de imprensa que dentro de um dia chega a mandar, no contexto geral, o jornalista de uma redação chega a receber lá 3.000 sugestões de pautas por dia das assessorias. Como é que a gente fura, né? A gente fura muito entregando o máximo de pronto possível, a gente entende o que a gente faz, a gente estuda o perfil do jornalista, a gente entende assim, esse jornalista ele gosta de escrever um parágrafo, esse outro jornalista gosta de escrever 3 parágrafos, esse outro jornalista começa sempre com um problema e depois com a solução, esse outro jornalista ele gosta de dar o preço no primeiro parágrafo, esse outro gosta de botar o link de venda lá no final. Então tu já estuda como é que funciona o jornalista que tu quer chamar atenção, e aí tu vai montar o título. Claro que existem algumas regras, algumas técnicas gerais que todos usamos, mas sempre tem uma particularidade de cada jornalista, de cada profissional. Então, tu vai fazendo o quê? Tu vai adaptando, tu vai estudar como é que funciona o perfil comportamental daquele cliente e vai se aproximar o máximo possível, deixar mais pronto possível para ele de verdade só fazer um Ctrl+C ou Ctrl+V ali na sua matéria, né? Se você te distancia muito do perfil daquele jornalista, ele vai escolher outra pauta porque ele não tem tempo. E assim é a dinâmica, tá? Aqui que eu tô propondo. Por quê? Porque quando a gente se conecta com um vendedor que fala a nossa língua, isso chega mais fácil no nosso coração, a gente economiza tempo, a gente entende que o outro tem mais empatia conosco e tudo acontece em nível subliminar e nós não nos damos conta. Por isso que todo esse discurso que parece óbvio, né, de a gente ter elementos visuais, auditivos, sensoriais, que são de tato, enfim, de troca de experiências, que potencializa o sinestésico, parece óbvio falar que tem que ter isso nas comunicações, nas estratégias, mas não é, gente. Na prática, não é. Na prática, você vai comer num restaurante, as pessoas não se preocupam muito com a estética, algumas pessoas não se preocupam muito com a sonora, algumas pessoas não se preocupam muito com a troca de experiência, né? Então, acontece naturalmente um outro elemento, porque os gestores ali, alguns gestores têm uma veia de atender bem o cliente, então proporciona uma troca de experiência mais saudável, outros nem tanto, né? Então, mas não é, às vezes é empírico, às vezes é no feeling e não no entendimento de que essas coisas existem, tá? E é por isso que eu tenho que trazer essa informação para ti. São elementos óbvios que estão na estratégia dos grandes players, por isso que ele faz sucesso e às vezes a gente não. É muito comum chegar num cliente, o cliente dizer, eu faço tudo certinho, minha gestão é certinha, não sei por que eu não dou certo, né? Eu não sei por que os meus colegas dão certo e eu não. E a resposta tá aqui. São detalhes, às vezes, que fazem toda a diferença, né? A gente entender como é que funciona o outro, é sempre entender como é que funciona o ser humano. É sobre entender como é que funciona o outro, tá? Do ponto de vista prático, como é que eu adiciono mais elementos nessas campanhas de marketing para ativar o perfil sensorial sinestésico do meu cliente, tá? Então, vídeos interativos também, vamos dar sequência aqui, ó, vídeos interativos, como eu disse, tá? As pessoas preferem muito mais vídeos do que só palavras, tá? Conteúdos de bastidores, o sinestésico adora ver bastidor, tá? E é por isso que a gente sempre fala que conteúdo de bastidor sempre tem muito engajamento nos Reels,
nas campanhas ali, né, nas redes sociais, porque as pessoas adoram receber vídeos compartilhados e conteúdos que mostrem os bastidores da produção, tá? Adoram. E isso faz com que a pessoa que é sinestésica, ela imagine como é que funciona a experiência daquele ambiente, daquele contexto por trás das coisas. Ativa muita curiosidade. O sinestésico, ele é muito curioso, né? Não que os outros perfis não sejam, mas ele é um curioso validado, assim, assinado embaixo, vamos dizer assim. Ele gosta realmente de tocar, de trocar, de saber, né? Outra questão que potencializa muito as campanhas para o sinestésico é a realidade aumentada, a inteligência artificial, virtual. Nós já falamos também que esse recurso ele ajuda muito para quem é visual, né? Então, quando você, por exemplo, faz um vídeo de bastidor ou faz uma realidade aumentada, você vai ativar a imaginação daquele que tem perfil mais visual e você também vai ativar muito a questão da conexão com o sinestésico. Então, tem elementos hoje que poucas pessoas usam, mas que fazem toda a diferença no jogo de marketing de vendas. É isso que eu quero te dizer, tá? Sim, quanto mais elementos você coloca, mais resultado você tem. Aline, mas pode ser caro para uma campanha. Sim, tem que avaliar o custo-benefício, óbvio, sempre, né? Mas quanto mais você puder fazer, né, através de parcerias, através de busca de fornecedores específicos, melhor. Melhor porque mais resultado você vai ter. E não é à toa. Eu tô te mostrando aqui, através de correntes, porque acontece essa dinâmica, tá? Então, desafios, sinestésicos adoram desafios. Sabe aquela gincana de colégio? Sinestésico adora, tá? Competições físicas, né? Também. Então, às vezes, você vai fazer uma dinâmica com essas equipes de trabalho, dinâmica de integração, coloca ali desafios, gincanas internas. As crianças, elas são muito sinestésicas, né? Depois a gente vira adulto e a gente começa a canalizar nossa atenção mais para uma área ou outra. Mas geralmente as crianças, elas naturalmente são bastante sinestésicas. Então elas adoram essas experiências do toque, das gincanas, enfim. Programas de fidelidades com brindes táteis, né, reais. Então, por exemplo, participa aqui conosco, os 10 primeiros que comprarem determinado produto vão receber na sua casa um livro autografado, meu, né? Uma agenda especial. Então, muitos players, influenciadores que nem precisariam fazer mais essas campanhas fazem, porque já sabem que isso, na hora de uma venda, de um lançamento digital, faz toda a diferença. Então, percebe que tu pode unir os dois ambientes, o digital e o físico. Então, é muito comum a gente ver os influenciadores lançando campanhas de caixa rápido. Hoje eu vou abrir uma promoção de um projeto de coaching, de consultoria, né? De gestão de alguma coisa, um curso. E vai ficar em preço promocional até quarta-feira, até quinta-feira da semana que vem. Então eu vou determinar e vou dizer assim, ó, e os primeiros que comprarem, né, para dar aquela garantia de caixa, os primeiros que comprarem, eu vou mandar para sua casa uma agenda minha com autógrafo, né? Então esses brindes táteis, eles funcionam por causa disso, porque eles ativam a experiência da pessoa que está se conectando, ela se sente um pouquinho mais próximo daquele grande player, daquele grande influenciador que está fazendo a venda ali, tá? Então, a experiência sinestésica sendo potencializada, tá? Parcerias com influenciadores sinestésicos, tá? Isso é bem legal. Existem influenciadores no mercado que eles são muito do visual mesmo e muito da audição, né? Mais do visual. Mas a maioria dos influenciadores, eles gostam, né, da aparência, do jogo da aparência, na dinâmica de redes sociais, enfim. Mas muitos deles adoram trocar experiências com o mercado. Então, eles vão na loja do cliente que eles estão atendendo, eles mostram como usar determinados utensílios. Então, pensa, por exemplo, uma loja de varejo que tem um influenciador sinestésico, ele vai pegar uma batedeira, ou ele vai pegar uma colher específica e ele vai lá na casa dele e vai fazer uma receita usando aqueles instrumentos. E isso vai potencializar muito as vendas para os seus clientes que também são sinestésicos, porque ele vai sentir a energia de usar aquele utensílio, né? Faz diferença sim pro jogo, tá, gente? Faz diferença pro jogo. Então, essa parceria com os influenciadores que são sinestésicos é muito bem-vinda também. As experiências sensoriais nas redes sociais, gente, isso aqui é muito difícil, tá? Mas utilizar nas redes sociais, do ponto de vista bem prático, vídeos que a gente chama de avaliações, né? Stories de avaliações. Então, você vai lá, faz caixinha de pergunta, você destaca usa e abusa do visual, mas promovendo uma sensação de textura, então uma sensação de experiência. Por isso que
esses reels que as pessoas disseminam conhecimento, mas fazendo uma atividade física, por exemplo, ao ar livre, trata de certa forma de bastidor, mas traz o sinestésico para dentro do universo de experiência. Então, quando o sinestésico ele tem essa sensação de que eu consigo palpar a energia daquele momento, eu consigo me sentir naquela experiência, você tem atenção sinestésico. E é por isso que esses stories, esses reels, essa realidade é muito potencializada nas redes sociais. E claro, tem o pós e o contra, né? A gente acaba ampliando uma situação de realidade que às vezes nem é. Então, mas o consumidor aos poucos ele vai percebendo isso. Quando é fake news, quando é artificial, pode ser um tiro no pé. Então, eu estou trazendo isso para ter um certo cuidado, né? É importante, faz diferença no jogo, mas tem que ter um certo cuidado. Então, às vezes, você faz um Reels lá que você não entende como engajou tanto, né? Quando você faz aquele discurso, cresça rapidamente seu engajamento, né? Ele sempre vai trazer esses elementos de potencializar o áudio, potencializar o design, né? E também a sensação, a experiência. Então, nós, seres humanos, somos integrais e as pessoas compram quem tem sucesso. Então, sempre vai vender mais aquela pessoa que se mostra verdadeira, transparente, mas mostrando seu dia a dia, mostrando que ela tem sucesso, né? Isso quando não tô falando de marcas, mas quando eu tô falando de influenciadores, né? Influenciadores. Então, os influenciadores que têm sucesso, eles mostram que eles estão dirigindo, eles mostram que eles estão na academia, eles mostram que eles estão no mar, eles dão a conotação da sensação que eles estão sentindo naquele momento. Isso sempre, gente, vai ter mais engajamento, porque vai conectar com o subliminar, com a comunicação subliminar, com a psicologia subliminar que tem aqui dentro de cada um de nós. As emoções que vão ser ativadas. Isso vai fazer diferença no jogo. Mas é sempre mais o mesmo, né? Gente, existem alguns gatilhos mentais que, por mais que a gente já saiba como é que funciona, vai nos atrair. Então, às vezes, você tá passando por história ali, por um vídeo, você sabe que aquilo possivelmente é um fake news. Você sabe que possivelmente nem é tão verdade assim. E a maioria não é. Mas ainda assim vai te chamar a atenção. Então, sabe aquelas dancinhas que as pessoas estão se divertindo? Você sabe que aquilo ali foi produzido, que na realidade a diversão nem é tanta assim. Mas ainda assim você para e você olha, porque ativa gatilhos, que disparam a nossa atenção, que conectam com a nossa atenção, porque é uma sensação que a gente gostaria de ter. Então, no momento que eu vejo alguém feliz, automaticamente eu fico feliz. Essa conexão humana, ela é natural, né? Quando eu vejo um vídeo de um cachorrinho lá sofrendo, eu vou sofrer junto. Não tem como ser diferente. Independente se é uma produção, independente se é um fake news, é claro que quando é muita produção, com o tempo a pessoa se enoja, né? Isso é natural, então tem que ter esse certo cuidado. Mas eu tô te contando aqui tô te narrando por que esses elementos fazem tanta diferença no jogo do marketing digital, especialmente, tá? Porque que de fato aquelas redes sociais que mostram mais os bastidores e que mostram mais a minha vida como ela traz muito mais conexão com o outro, né? Porque trata sobre a realidade do outro, sobre o sonho do outro, então ativa todos os elementos sensoriais do outro, né? E isso a gente tem que ter consciência de que existe e que é assim que funciona, tá? Pra gente poder ter estratégias mais assertivas de marketing. Então, fora essas experiências práticas das redes sociais, né, que promovem as sensações das coisas, eu preciso ter esses workshops práticos, né? O sinestésico, ele gosta de coisas práticas, ele gosta de manusear. Então, se ele vai fazer, por exemplo, se ele vai me contratar para fazer um projeto de marketing, se ele é auditivo, ele pode se contentar só aqui com as minhas transmissões. Então, todo dia ele vai lá na playlist O Óbvio Tem Que Ser Dito e ele vai aprender com o que eu tô narrando e ele vai tendo os insights deles. Agora, a pessoa que é mais sinestésica, ela vai querer me contratar para que eu aplique as ferramentas com ela, entende? Ela precisa fazer parte do contexto, ela precisa interagir junto, né? Então, essa é quase como o sinestésico não abre mão disso. E aqui que é um grande gol de venda. Então, as empresas que potencializam, que reforçam estratégias sinestésicas com os clientes, elas inevitavelmente vão vender muito mais. Gente, muito mais. Não é pouco mais, é muito mais, tá? Então, rapidamente, pra gente encerrar, eu falei da aplicação prática
do sinestésico, como que você coloca algumas dicas de como que a gente coloca dentro da estratégia de marketing, que é óbvio para gigantes, mas para nós às vezes não é, passa batido, porque a gente não sabe a importância disso, a gente não tem consciência sobre a real importância disso tudo, tá? Agora, quando você tá com um cliente na sua frente, ou quando você tá com um parente na sua frente, um amigo, né, um filho, enfim, e você sabe que ele é sinestésico, para potencializar muito mais a sua conexão com ele, para você chamar a atenção daquela pessoa, você tem que saber que ele é sinestésico, tá? Se você consegue saber, como é que você sabe quando a pessoa é mais sinestésica? Observando o comportamento dela, tá? Então, se tu vê que ela é uma pessoa que não abre mão de interagir com as coisas, tá sempre tocando em tudo, pode ter certeza que é sinestésico. Toca em ti, gosta de abraçar, sabe aquelas pessoas que chegam e abraçam? Eu sou assim, né? Eu chego e já saio abraçando todo mundo, gosto de tocar nas pessoas, né? Porque eu sou muito sinestésica. Então, a expressão, em relação à expressão verbal, ela vai falar assim, eu gostaria de experimentar, eu sinto que ela fala muito das emoções dela. Então, quando um visual, ele fala assim, você já viu determinado filme? O auditivo vai falar, você já escutou falar sobre isso? O sinestésico, ele vai falar, você já teve a experiência de ir? Você já sentiu tal emoção? Eu sinto que vai ser bom, eu gostaria de, né? Então, o sinestésico, a abordagem linguística dele, ela é mais ampla, ela é mais genérica, ela não é tão focada em ilustração, em sonhos, imaginação, ela é focada em sensações, em emoções e em experiências, tá? Eu sinto que, eu percebo que, não, percebo já é mais o visual, mas eu sinto que eu gosto disso, eu gostaria daquilo, né? Eu tenho a experiência né? Agora o visual eu percebo, eu vejo, eu imagino, eu sonho, o auditivo eu escuto, eu já ouvi falar, a linguagem, tá? A linguagem fala muito sobre quem é aquela pessoa que tá na tua frente em nível de sensorial. Porque lembrando, tá? É muito fácil a gente saber, quem trabalha a escutativa, como a gente já fez uma transmissão sobre isso, fica fácil de entender quem tá na tua frente. Porque a gente transborda aquilo que a gente é. A gente fala aquilo que a gente é, a gente se comporta sobre aquilo que a gente é na nossa essência. Então, basta você observar que você vai entender quem é que tá na tua frente, tá? Então, o sinestésico, ele vai ter uma participação mais ativa nas experiências, na sua experiência, na sua vida. Ele vai querer te ajudar a fazer as coisas, ele vai querer, né, te ajudar a arrumar as coisas, ele vai querer se meter, ele vai querer participar sempre, tá? Ele tem uma preferência mais prática sobre por exemplo, tu tá consertando o troço, como será que se faz tal coisa? A pessoa que é sinestésica, ela já vai tirar da tua mão e já vai querer fazer junto, né? Isso não é assim. Então, basicamente é isso, tá? Você vai ver que ele gosta de fazer as reuniões mais presenciais, você vai ver que ele gosta de eventos, você vai ver que ele tem um perfil de aprendizagem que tem mais a ver com questionários, então ele vai gostar de responder questionários, ele vai gostar de responder enquetes, pela necessidade dele de participar das coisas, tá? Então é basicamente sobre isso, tá? Eu acredito que tentar identificar uma pessoa sinestésica seja mais fácil do que você tentar identificar uma pessoa que é mais auditiva ou visual, tá? Mas, de toda forma, a gente não tem, é importante você saber, de novo, que todos os elementos conspiram juntos para o seu sucesso de marketing. Então, se você tem um cliente que você não sabe o que ele é, mas o que você tem que saber é que dentro dele tem um pouquinho de cada coisa, né? Então, use e abuse dos elementos sensoriais, que é o visual, o auditivo e o sinestésico, para poder potencializar os seus recursos. Amanhã a gente vai falar sobre o último, tá? Que é o marketing olfativo. Existe sim, ninguém compra mais pelo cheiro, tá? Ou sim, né? Você já viu aqueles desenhos Tom e Jerry? Eu adoro que o Jerry, o Tom, ele geralmente aparece ele flutuando, assim, os desenhos animados aparecem muito, né? Eles flutuando atrás de um cheiro, né? De comida. Não é muito diferente com a gente, né? Às vezes as pessoas compram pelos olhos, às vezes compram pelo cheiro, às vezes tu tá com fome, tu passa na frente de uma padaria, tu entra. Tem. Isso faz parte, na verdade, o marketing olfativo, para mim, ele tá muito relacionado também com a experiência do sinestésico, porque ele é uma continuidade, eu acredito, do perfil sinestésico, porque ele ativa ali a sensação de estar presente naquele momento.
mas ele é pouco, ainda, infelizmente, eu vejo que ele é pouco explorado no Brasil. Então, eu gosto de falar sobre isso, né? Como que o marketing olfativo faz diferença no seu jogo, se você pensa sobre isso. Se você é uma clínica, colocar um clima ali, ativar uma emoção através da experiência do cheiro, faz toda a diferença, né? Pra pessoa voltar ou não. É muito gostoso quando a gente vai numa padaria ou quando a gente vai num restaurante, né? Que tem um cheiro agradável, né? Que a gente passa assim, nossa... Sabe aqui na cidade, aqui na minha cidade, chega perto do meio-dia, a gente começa a passear e a gente começa a sentir o cheiro do churrasco, o pessoal gosta muito de churrasco. Automaticamente já te dá aquela vontade de entrar no estabelecimento. Ou ao contrário, aquelas experiências ruins. Lembra quando você vai num restaurante e aí você sai com cheiro de fritura no cabelo? A tendência é tu não voltar mais, sabe? Então, o marketing olfativo, pra ruim ou pra bom, faz a diferença no jogo. Então, a gente vai falar sobre isso amanhã pra gente encerrar essa questão da análise dos perfis sensoriais na sua estratégia de comunicação e de vendas, tá? Pra você entender o quanto que isso faz diferença e é o óbvio de gigantes que você tem que entender também como é que funciona, tá, gente? Então, eu desejo pra você uma excelente semana, não é? Nós estamos já no meio da semana, quarta-feira, no meio da semana, bastante tempo para produzir ainda. Fique à vontade para mandar perguntas, enfim, amanhã a gente está aqui de novo às 7h07 nas transmissões de imersão, o óbvio tem sido dito para te ajudar no que a gente pode, tá? Um beijo, até mais, até amanhã!